E aí, a gente está ao vivo? Como é que é? Já? Opa! Estamos ao vivo. Então, pessoal, boa noite. No YouTube nós não estamos ao vivo. Minha amiga está acompanhando, ela falou que não apareceu ainda. Não apareceu? Nós não entramos ao vivo ainda no YouTube. Eu estou vendo que está ao vivo aqui. 3 Vamos pessoas começar. estão vendo. Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí à primeira live Cá em Debate. Bom, nesse momento aí que a gente está passando turbulento, né, esse momento atípico de pandemia, nós estamos vendo que as lives se transformaram em um grande instrumento de interação, né? Por isso o Centro Acadêmico está trazendo para a gente debater aqui alguns assuntos econômicos, políticos desse período que a gente está vivendo, e hoje com a presença super especial do nosso querido professor Roderick. Bom, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade também para fazer perguntas aí nos chats ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. E agora eu queria aí convidar meu amigo Marcelo para dar o seu boa noite especial para a galera que está acompanhando a gente. Boa noite, professor. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com a gente, falando sobre economia num período tão conturbado da economia, não só brasileira, que já vinha passando por um período conturbado, mas também agora uma crise que se estende para o mundo todo. Agradeço a presença aqui, sua disponibilidade, e agradeço também quem estiver acompanhando em casa pela audiência. Prazer estar aqui. Imagina, é um prazer estar presente com vocês. Sempre são alunos muito, muito presentes, sempre muito aplicados. Eu fico muito feliz de vocês estarem tomando essa iniciativa para a gente poder aproximar não só a comunidade acadêmica, né, os alunos que estão em casa, que estão sempre desenvolvendo as suas atividades, estão sentindo falta da faculdade, e de repente é uma forma da gente aproximar também. Ninguém consegue falar em outra coisa, né? Então a gente tem que trazer a nossa realidade acadêmica para mais próximo da realidade da economia que a gente está vendo hoje. Então eu estou à disposição para a gente bater esse papo. Tá? Fique à vontade. Micael, dou boa noite aí para a galera que está acompanhando a gente agora. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, meninas. Em nome do CAI, estamos felizes e orgulhosos de realizar essa atividade inteiramente com o professor e com outras, né? Não só do curso de economia. Queremos alcançar várias pessoas com esse debate, os próximos debates que virão. Então, é isso, que façamos uma ótima conversação. Obrigado, Micael. Estou à disposição. Pois é, galera, hoje aqui a gente sempre vai estar buscando trazer sempre um convidado diferente em cada live, e hoje para a nossa primeira live a gente tem o nosso professor Roderick. Só dar uma passadinha aqui no currículo dele. Graduado em Ciências Econômicas pela UFAM, especialista em Marketing Empresarial, tem MBA em Gestão Empresarial, mestre em Estratégia Empresarial pela PUC de São Paulo e doutorando em Administração de Empresas pela Universidade Fortaleza. Então, professor, seja muito bem-vindo. Espero que a gente possa ter uma grande conversa e possa esclarecer as dúvidas da galera aí que vai estar acompanhando a gente. Estou à disposição. Professor, para começar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta que envolve um pouco de história econômica, e é uma área de conhecimento que o senhor domina muito bem. Nós estamos vivendo hoje uma crise, uma pandemia que tem fortes repercussões econômicas. Inevitavelmente surgem comparações com as grandes crises do capitalismo do século passado e da década passada, as crises de 29 e a crise de 2008. A diferença para essa crise é que as crises passadas elas tiveram como origem um fator econômico, enquanto que essa tem como ponto de partida uma emergência médica. Eu queria saber do senhor esse fato esse elemento, o fato de essa crise surgir de uma emergência médica,
ela introduz um elemento de incerteza muito forte. A gente não sabe quando, não tem previsões de quando iremos sair dessa crise. Minha pergunta é, quais lições nós podemos tirar das crises passadas e se os instrumentos que foram usados pelos governos para sanar as outras crises, se esses instrumentos se aplicam a essas crises e quais lições nós podemos tirar das crises passadas? Perfeito, Marcelo. Mas realmente essa crise de agora ela tem um aspecto muito particular, porque, diferente das outras, onde a gente teve um início, né, você tem sempre um culpado, foi o setor financeiro, foi a especulação, foi o setor imobiliário, dessa a gente não tem, a gente tem um vírus. A gente tem uma situação realmente de um ineditismo inacreditável e de uma realidade que praticamente impossível de ser prevista. Você conseguiria pensar, quer dizer, intelectualmente você consegue construir essa hipótese, mas você está de cara com essa realidade é muito distinto, né? Muito diferente. Então, todo mundo quando fala hoje, né, do impacto dessa crise sobre a economia, do que a Covid vai causar em termos de fechamento de negócios, perda de empregos, redução da renda, queda do PIB e todas essas outras variáveis, sempre se comenta, é a maior crise desde a Grande Depressão. A Grande Depressão é aquele movimento de ruptura que poucas vezes a gente vê na economia, né? Então, para entender um pouco mais dessa diferença, a gente tem que voltar e entender o que seria essa crise de 29, para a gente poder fazer essas comparações, né? Então, a primeira coisa que distingue a gente dessa crise é que a gente não vem de um movimento de crescimento econômico como a gente observava na crise de 29, na década de 20. A década de 20 ela teve ela foi conhecida como os exuberantes 20s, the Roaring 20s, né? Onde a gente tinha uma época de crescimento fenomenal. Era o boom da economia americana logo no pós-guerra, né? Então, durante a guerra, você teve uma grande oferta de produtos dos aliados para a Europa. Os próprios Estados Unidos eles estavam afastados geograficamente do centro do conflito, logo eles não foram afetados diretamente, né, em sua infraestrutura diferente da Europa, e os Estados Unidos auxiliou na reconstrução da Europa, né, não só fornecendo crédito, como ajudando diretamente no fornecimento de produtos que tiveram sua cadeia de suprimento interrompidas em função da guerra. Então, você vê nesse momento, na década de 20, uma época de extremo otimismo, né, onde os Estados Unidos ele surgia como o grande credor mundial. Tá? Então, a Europa ela se endivida com os Estados Unidos, né, e ele deixa de ser um simples observador do cenário econômico mundial, do cenário internacional, e passa a ser um dos grandes protagonistas, né? Então, nesse período, os Estados Unidos eles passaram a ter eu cito os Estados Unidos porque o crash ocorreu lá, né? Foi um dos grandes motivadores da crise. Então, nesse momento, os Estados Unidos, no início da década de 10, por exemplo, ele tinha em torno de 35% da produção industrial, ele termina a década de 20 com quase metade da produção industrial, e outros países desenvolvidos vão perdendo espaço para eles, né? Então, nessa realidade, você tinha uma ideia de que era o New American Way of Life, ele surgiu, o novo modo de vida americano, né? Onde todo mundo ficaria rico, todo mundo tinha oportunidades e todos podiam alcançar a riqueza e a prosperidade. E nessa época de grande otimismo e crescimento econômico, né, um crescimento, sem dúvida fenomenal, né? Então, você tinha o crescimento em um período de 5, você tinha 10% da economia, 15% de crescimento, só que cresceu de uma maneira um pouco desestruturada, com muita especulação, e essa especulação onde eram sempre feitas com base em poucos critérios,
né, sempre com base nesse otimismo exagerado. Isso levou a uma quebra de todo o sistema, que acabou ficando conhecido como dos momentos de ruptura, né, do capitalismo. Né? Quando a gente passa a questionar, será que esse realmente é o modelo que a gente deve seguir, um modelo tão instável? Né? Só que ainda assim, a queda foi muito brutal naquele período. Né? Então, essa ruptura que atingiu desde do cara que tinha uma ação, né, investida na Bolsa de Valores, uma ação comprada na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, até o produtor de café no Brasil. Então, você teve, de fato, um impacto global, já mostrando essa inter-relação comercial que existia no mundo no início do século XX, né? Mas foi muito forte. Para uma ideia, só entre 1929 e 1930, a gente teve uma queda de 10% do PIB americano. No ano seguinte, 31, a gente teve uma queda de mais 8%. Em 32, a gente teve uma queda de mais 12%. E a gente só veio se recuperar, o mundo, né, só veio se recuperar como reflexo dos Estados Unidos em 33. Ou seja, então a gente tem aí já duas diferenças entre a crise de 29 e a crise de 2020, né, 90 anos depois. Primeiro, a gente vinha de um momento de crescimento muito lento, mundial muito lento, na década passada, agora, né, diferente dos anos 20, que vinha de extremo otimismo. Segundo, né, que essa interrupção da atividade econômica que a gente está vendo agora, ela é forte, ela é enorme. A gente não sabe ao certo, a gente está discutindo o impacto e ramificações dessa crise, mas a realidade é que a gente não tem ideia ainda muito clara do tamanho que ela vai tomar, né? Mas ela vai acabar. Uma hora ela vai cessar. Diferente da crise de 1930, que se prolongou durante 3 anos e pouco. Né? E fora que hoje a gente tem uma economia que é bem diferente, realmente. Né? Você tem uma série de auxílios dos governos. Os governos eles se posicionam de uma forma muito mais ativa, eles têm uma participação mais consciente de sua função, né? Onde entendem que a ação governamental nesse momento, assim como na década de 30, ela é fundamental. Né? Então, as ações que vieram para a recuperação da crise, elas começam com Roosevelt, né, já com a eleição dele, com o New Deal, e a gente começa, de fato, essas políticas keynesianas que hoje voltam a ganhar força. Né? Então, basicamente, eu acho que são essas 3 diferenças, da crise de 29 para a crise de 20. Quando a gente fala da crise de 2008, ela foi uma crise bem menor, também teve uma intervenção, né, estatal forte, no sentido de que o governo chegou a comprar ações de empresas, fez grandes empréstimos e conseguiu, apesar da quebra generalizada de uma grande quantidade de instituições financeiras, não chegou nem perto do que foi na década de 29, no ano de 29, quando você teve mais ou menos 7 mil bancos que fecharam nos Estados Unidos, que elas têm um sistema financeiro bem mais pulverizado do que o nosso. Até hoje é assim. Mas ainda assim a gente teve uma queda no PIB em torno de 5, 6%. Então vamos lá, a gente tinha uma queda de um período de 3 anos, de 29, 30 e poucos por cento. 5, 6% em 2008. Hoje, com essa crise, o FMI ele fez algumas projeções. Essas projeções elas são em torno de, para a economia global, uma queda de 3%. A diferença é que há uma projeção de crescimento também, de recuperação da crise, que vai variar de acordo com a economia e com o nível de maturidade dessa economia. Mas estima-se que a economia global já deve crescer em 2021 quase 6%, né, recuperando já dessa crise. Isso é uma previsão do próprio World Economic Outlook de abril agora de 2020, que é publicado pelo FMI. Isso a gente pode conversar com mais tranquilidade também sobre os impactos nos outros países, né, mas de forma bem global, a economia vai se recuperar bem só em 2021.
E a queda de agora, desse ano, está projetada em 3%, contra 10% da queda de 29%. Então, as comparações elas são válidas, mas elas têm suas limitações. Perfeito. Então, alguém tem alguma pergunta em relação a isso ainda? A gente pode Não. passar para a Micaela. Não, professor, sem perguntas sobre esse tema. Bom, a gente passa para ti agora. Pode fazer tua pergunta para o professor. Recentemente, houve críticas e também elogios com relação a esse isolamento social que nós vivemos, que é o isolamento horizontal. Que tem lá os seus impactos positivos e negativos, né, na nossa economia. De um lado, a população que defende a retomada das atividades econômicas e tem outro lado da população que defende o isolamento social extremo. E a gente fica nesse impasse entre saúde e economia. Existe esse dilema entre saúde e economia mesmo, esse trade-off? Olha, essa discussão ela acabou se transformando numa discussão um tanto político-partidária, né, onde e não sei se vale muito a pena a gente ir muito a fundo. Eu não acho que há uma dicotomia entre salvar vidas e salvar a economia, até porque as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. O que eu entendo é que a gente já tem uma certeza agora. É uma doença complicada. A gente tem 3 formas de combater essa doença. Tá? Já está muito claro que os efeitos são inéditos, é algo que é extremamente seletivo, é uma doença seletiva. Você pode, dentro da mesma casa, você pode ter sido contaminado, ter uns sintomas horríveis e a outra pessoa que mora com você ter sido contaminada e não sentir absolutamente nada. Então, a gente tem 3 formas de combater isso de uma forma segura, já que você não tem como controlar o que as outras pessoas vão sentir, porque ela também tem impacto sistêmico, ela no nosso corpo, né? Cada corpo, cada pessoa tem uma condição específica e vai reagir de maneira específica para isso, né? Mas vamos lá. Primeiro, a vacina a gente não tem, certo? Então, se essa vacina demora para ser feita, existe um processo para garantir a sua eficácia científica, a sua segurança, e a gente tem que obedecer isso. Não tem como a gente cortar caminhos. Tem muita gente trabalhando, o mundo todo está voltado para está pensando numa solução para isso, então a gente tem que acreditar nos especialistas. Apesar de a gente viver num mundo onde os especialistas estão perdendo força e o senso comum está ganhando, eu acho que a gente deve permanecer old school e acreditar que quem estuda a respeito de determinado assunto tem a palavra final. Então, a gente tem a vacina que não vai vir agora. Muito bem. Aí você tem o remédio. Tem muita gente também pesquisando quais são as possibilidades de remédio para isso, né? Então, você tem uma vez que você é contaminado, você tem os sintomas, você toma o remédio, elimina esses sintomas, e assim você vai tratando, né? E você tem uma terceira opção, que seria justamente essa que seria essa abertura parcial, né, da economia, né, e que tem os seus problemas também. Por quê? No momento que você abre, você tem que ter muito cuidado e controle do nível de abertura que você vai dar, uma vez que você não sabe quem está contaminado, não sabe qual o sintoma que aquela pessoa vai apresentar, né? Muitas vezes a pessoa está, inclusive, assintomática e está contaminando. Então, para ter esse controle, se esse controle é necessário, você precisa ter certeza de quem está contaminado. Você consegue só fazer isso por meio de testes, você não tem testes. Então, a abertura sem o controle preciso, né, dos nossos órgãos de saúde é um chute, é muito arriscado, é uma roleta russa. Por outro lado, é claro que todo mundo vem discutindo os impactos econômicos do fechamento, né? Então,
isso a gente pode discutir. Tem casos de pessoas que estão realmente passando dificuldade. Quem tem amigos e trabalha com o comércio está vendo que a situação é particularmente complicada. Então, no momento em que você resolve abrir agora para tentar salvar e faturar, tentar salvar o negócio, você abre também para um maior nível de contaminação. E aí você acaba não tendo o nosso objetivo da quarentena, que é achatar a curva. Logo, a gente tem um maior nível de contaminação que, inevitavelmente, vai levar a uma nova quarentena no futuro. Ou seja, a gente tem que agora criar um certo controle, controlar a ansiedade, é complicado, e para isso a gente precisa das medidas governamentais intensivas, de fato, e que cheguem à ponta, que não está chegando ainda, não estão chegando, né? E para que a gente evite essa reincidência no futuro. É uma doença muito complicada, sabe-se muito pouco a respeito dela, os efeitos econômicos ainda estão sendo estudados, sabe-se que são desastrosos, vai ter muita gente que vai fechar o negócio, que não vai reabrir, realmente, que não vai conseguir, principalmente aquelas empresas que já entraram na crise com um balanço deficitário, endividadas, ou que não tem um plano. Mas também é um momento de oportunidade para que outras empresas cresçam, né? Então, é um momento realmente complicado. Eu não acredito que agora é o momento da gente fazer essa reabertura, porque a gente não tem dados. Acredito que os números estão subestimados, a gente não está tendo controle sobre isso, e é muito arriscado, sob o risco de ter uma recessão da economia, para que a gente volte à normalidade, uma normalidade que não vai ser mais a mesma, vai ser um novo normal, mas que a gente vai precisar encarar e se adaptar. Bom, seguindo, professor, a gente sabe que o cenário econômico a partir do Covid, ele vai levar a uma espécie de revival de políticas que pregam uma maior intervenção do Estado na economia. Certo. Bom, esses pensamentos nós tivemos em outras crises ao longo da história. Mas, seguindo nessa linha, o senhor acha que nós teremos um recuo no que se diz respeito ao discurso neoliberal? E se nós dermos esse poder maior à mão do Estado, qual papel ele deve adotar? Tá. Vamos entender melhor, primeiro, esses conceitos que são tanto dúbios, né? Quando a gente está falando de neoliberalismo, a gente está falando, muitas vezes se confunde, vamos tratar, pelo menos nesse momento agora, como aquele movimento ideológico de redução do Estado mínimo, onde vamos considerar os libertários, sendo assim, né? E vamos fazer uma distinção entre os liberais. Esse sim que tem uma presença do Estado, não minimizado, mas uma presença em que consiga manter o controle de todas que regulamente o mercado, certo? Enquanto nessa primeira a gente tem uma total autorregulação do mercado como suficiente, né? Mercado autossuficiente, né? Eu acho que a intervenção agora estatal é muito clara, é mais do que necessária e não vai deixar de ser necessária. Desde a década de 30, a gente tem visto que tem funcionado. Nesses momentos de crise, é inevitável que o Estado ele assuma sua posição de mantenedor das relações comerciais no mundo, que cuide da vida das pessoas de fato, né? Isso ele vai ter que atuar nesse momento, ajudando quem está desempregado, trabalhando para que o emprego possa voltar à normalidade, porque quando você tem emprego, você consegue recolher mais impostos, assim você consegue manter as outras políticas, né, em andamento. Por outro lado, eu não acho que o Estado ele deva subir ao patamar de gestor de absolutamente tudo, como tem muita gente propondo. O fato de você ter falhas dentro do sistema não significa que ele seja totalmente descartável. Eu acho que, nesse momento, o que a gente deve ter são regras mais claras.
para que essas relações possam ocorrer de uma maneira mais segura, né? O governo ele é muito bom em determinadas áreas, certo? Estabelecer essas regras. Por outro lado, ele não é bom em inovar, em criar, né? Isso, o setor privado, ele é... Então, eu acho que há como você manter uma relação muito clara em que você consiga manter a produtividade, você consiga manter essa rede de relações de negócios internacionais que trouxe muita prosperidade para o mundo como um todo, sem esquecer das desigualdades que ocorreram também ao longo desse período, né? Mas não significa que a gente deva negar também todos os benefícios que o setor privado trouxe para a gente, né? O que a gente tem que fazer é criar um sistema de vigilância desse setor privado, para que ele possa continuar atuando e gerando prosperidade, né? Depois que passar toda a situação, né, e aí vai se discutir qual vai ser como esse novo Estado vai se impor, né? Mas é inevitável que a gente, de uma certa forma, eu acho que o discurso libertário ele sai enfraquecido, sim, dessa situação. Eu não vejo uma solução agora para a situação da crise sem ter o Estado à frente. Perfeito. Vamos lá, Marcelo. Professor Roderick, nós tivemos a crise ela teve início na China. Então, a China ela foi o primeiro país a parar suas fábricas, a decretar isolamentos e parar a produção em diversos setores. E como a China ela é considerada por muitos como a fábrica do mundo, ocorre que a China, parando suas fábricas, ela deixa de suprir muitas indústrias ao redor do mundo inteiro, o que provoca, no primeiro momento, um choque de oferta global. Com isso, nós vemos um movimento de muitos países que começam a retirar suas fábricas da China. Você acha que esse movimento vai durar muito tempo, veio para ficar, ou ele vai se reverter em algo passageiro? Olha, eu não tenho como dizer se ele vai permanecer ou não. O que eu sei dizer é o seguinte: de fato, o vírus ele surgiu de lá. Inclusive, isso trouxe uma série de movimentos até xenófobos por parte e totalmente justificados, na minha opinião, certo? Que talvez não seja o momento de a gente discutir isso agora, certo? Se a culpa ou se deve ter algum tipo de reparação por parte da China em função de toda a confusão que foi criada. Mas eu acho que hoje o empresário que ele vai tomar uma decisão, ele resolve, antes dessa crise, ele pensava quais eram as vantagens, quais eram as vantagens de eu implantar uma fábrica na China, né? E ele levava em consideração custo, velocidade, né? A liberação dessas mercadorias, eficiência, né? E o preço do produto final. Ele levava em consideração se o produto dele ia ficar mais competitivo ou não. Muito bem. Entrou uma nova variável agora, que é a do risco de uma futura pandemia, uma nova paralisação em função dessa falta de controle dentro da China, né? A própria falta de clareza na divulgação dos dados, ela também passa a ser segurança para o empresário. Então, hoje você tem uma quantidade de pessoas infectadas diariamente, ínfima, uma população de 1 bilhão, é muito pouco crível que isso permaneça realmente dessa forma, né? Então, eu acho que hoje esses aspectos eles vão ser levados em consideração. Fora que isso acaba também reforçando uma ideia, né, que a pergunta acho que tem a ver com isso, né, que tem muita gente que vem discutindo a necessidade de você retroceder o processo de globalização, né? Isso é resultado do aumento dessas políticas nacionalistas. Você tem uma série de líderes
de uma vertente mais autoritária que vem alcançando o poder nos últimos anos, e quase como uma intenção de criar uma autarquia, né, no sentido de você produzir internamente tudo o que você precisa, negando o que o comércio global pode te oferecer, né? Então, se isso seguir nesse sentido, e eu acho que esse modelo, essa pandemia, ela acaba por reforçar isso, até por essa crise que a gente observou agora para os Estados Unidos, onde ele impede que empresas americanas, por meio de uma legislação, né, local, impede que uma empresa americana venda seus produtos médicos para outros países e dê preferência ao mercado interno. Então você tem um aspecto político que acaba interferindo no mercado, né? É uma empresa global, é uma empresa de nacionalidade americana, mas uma empresa global, que fazia parte de uma cadeia de suprimento. E, de repente, no momento de crise, o mercado passa não mais a funcionar e funciona o interesse daquela determinada nação. Então, daí eu acho que para você manter esse processo de globalização que é necessário, trouxe muita prosperidade, haveria necessidade de você trazer uma governança global, que você pudesse, claro, se discutir a viabilidade da construção de um organismo como esse, mas que tivesse efetividade na hora de regular essas relações e impedir que, no momento de crise, esse tipo de protecionismo volte a ganhar força, né? O que a gente tem que fazer agora é realmente evitar que novas políticas protecionistas ganhem força, que a gente nos fechemos dentro dos nossos estados, né? E porque aí todo mundo perde. Bom, professor, estou compartilhando aqui minha dúvida, junto com a dúvida da professora Cleísa, que muito tem se discutido sobre o apoio do governo federal que está dando aos pequenos e médios negócios. A maioria das políticas adotadas seguem a linha de liberação de crédito e a prorrogação de tributos, né? Existe uma barreira em relação por conta do tamanho da burocracia no nosso país. Como é que o senhor avalia essas medidas? É o suficiente para o pequeno e médio empresário? Precisa ser feito mais? A questão burocrática, ela vai atrapalhar até que ponto? Teve algumas medidas. Eu lembro que logo depois que a gente entrou em quarentena, acho que foi uma quinta-feira, se eu não me engano. No domingo, o presidente do BNDES veio a público, falou também de várias medidas, o Banco Central também se movimentou, o governo federal se movimentou, e, olha, a gente vai liberar crédito, vamos ajudar. Então, uma série de normas foram criadas e regulamentos, normativos desceram e falaram, olha, o dinheiro está aqui, basta que vocês apliquem agora. Parte desse dinheiro foi direcionado para os fundos constitucionais, né? Você tem fundo do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, que são fundos recurso para financiamento de áreas em desenvolvimento que precisam de fomento, né? Com juros baixos, longo prazo de pagamento e tal. Tudo bem. Esse dinheiro saiu e deveria beneficiar estados que declararam calamidade pública. E isso não ocorreu até agora. Você tem o dinheiro disponível, você tem a declaração do governo do estado de calamidade pública, mas você não tem um reconhecimento por parte do governo federal. Então, de uma forma muito, muito clara, houve um discurso de disponibilização do dinheiro, de estar disponível, houve um movimento de tentativa de operacionalização desse recurso aqui na região, mas que há uma barreira burocrática, que é o reconhecimento do estado de calamidade por parte do governo federal.
Sem esse reconhecimento, de nada adianta, o empresário ele não consegue pegar. E hoje, o empresário ele precisa mais do que nunca. Você imagina o empresário que não esperava entrar numa crise dessa, ele tem um ciclo operacional, né, que vai do momento que ele compra a mercadoria até o momento em que ele vende o produto final dele, né? Então, se a gente imaginar qualquer pequeno negócio, ele tenta negociar com o fornecedor dele um prazo para pagar isso. Então, ele vai pagar o cara em 10 dias. Ele comprou os insumos para fazer determinado produto. E na hora dele vender esse produto, muitas vezes ele parcela para o próprio cliente. Então, tem o prazo para recebimento, ele é dividido em algumas vezes. Então, ele precisa de um recurso para poder sobreviver nesse tempo, que é para pagar o aluguel, para pagar o fornecedor, para pagar os funcionários, energia, assim por diante. Se ele não está vendendo, ele perde essa capacidade de manutenção do ciclo operacional dele. Então, ele tem que recorrer a empréstimos. Por outro lado, hoje é muito difícil. O banco, quando vai emprestar dinheiro para alguém, ele sempre leva em consideração a capacidade de pagamento daquele negócio, né? E eu acho que hoje deveria haver uma flexibilização, tanto por parte das instituições financeiras, né, sejam elas privadas ou públicas, na hora de fornecer esse crédito. Por se tratar de um momento inédito, um momento particular, a gente precisa ter um pouco de maior flexibilidade para manter esses negócios vivos. Se você for tratar essa situação como uma situação ordinária, onde você vai analisar limite de crédito, ver se o cara tem uma garantia, se ele entrou já endividado, se o setor dele tem possibilidade ou não de sair da crise, eu acho que não é o momento. Eu acho que é a hora de se endividar. O governo já está se posicionando, mesmo com um posicionamento ideológico contrário a esse endividamento, né, de uma posição mais austera. Ele precisa se posicionar para poder fazer com que esse dinheiro chegue na ponta, e chegue na ponta de uma maneira rápida e fácil. E isso não está ocorrendo. Não está ocorrendo porque a norma foi dada, mas a operacionalização na ponta não está ocorrendo. Então, hoje o empresário, o pequeno empresário mesmo, aquele cara que fatura pouco, que fatura até 300 mil por ano, que fatura, no caso o pequeno empresário fatura, empresa de pequeno porte, fatura até 4.800.000 anos, tem 10 funcionários. Então, o efeito cascata dessa crise vai ser fenomenal, vai ser um negócio horroroso. Sem contar que aquelas pessoas que precisam do auxílio, né, e não receberam ainda, e aquelas pessoas que não precisam do auxílio e estão esbanjando esse pequeno dinheiro, e infelizmente que não está chegando aquelas mães de família, no caso, que precisam, as pessoas que participam do Bolsa Família, ainda não chegou esse dinheiro, né, é uma mazela dentro de outra mazela. Isso revela uma faceta dessa crise que a gente tende a manter escondida, né? Que é essa enorme desigualdade que a gente tem aqui no país. A pobreza é muito grande. Então, quando você tira a possibilidade desse cara, porque a gente está aqui de home office, né? A gente está vivendo conhecimento, vocês estão na casa de vocês, tem gente que não consegue, tem aquele cara que está na linha de frente, que precisa conseguir o recurso para sobreviver naquela semana, né? E esse cara precisa de ajuda urgente. Ele precisa de uma posição muito mais enérgica do governo e de uma forma muito mais rápida. Isso a gente não está tendo, né? Essa falta né, a priorização de temas que não fazem absolutamente a menor diferença agora para a gente discutir e que não estão ajudando absolutamente nada. A gente perde tempo com bobagem em vez de estar se preocupando com o que realmente podia estar, isso sim, salvando a vida de alguém. Professor, eu queria fazer
uma pergunta ainda relacionada ao que você estava falando agora há pouco, sobre a dificuldade desse crédito que é liberado pelo governo federal, a dificuldade que esse crédito tem de chegar lá na ponta. Há um temor entre muitos economistas que haja um empossamento de liquidez, ou seja, o governo injete liquidez nos bancos, mas os bancos não emprestem às empresas, porque estamos num momento recessivo e o banco não vai emprestar, visto que as empresas estão quebrando. Há algumas propostas que pedem que o governo entre com 85% desse risco. Caso as empresas não consigam efetuar os pagamentos, o Tesouro Brasileiro iria lá, que é dinheiro do contribuinte, e cobriria esses custos. E seria uma forma de o governo que traria um impacto fiscal lá na frente também, uma forma de mitigar os impactos da crise. Você acha que é uma alternativa viável? Eu acho que sim. Eu acho que o governo ele está disponibilizando os recursos, está dando a direção de como deve ser feito. Eu acho que esse momento não é o momento de você analisar se essa empresa... É claro, se ela já entra... A empresa está endividadíssima já há 2 anos, ela está para quebrar e tudo. Eu acho que você pode levar cada caso um caso, mas de forma muito ampla, esse não é o momento de restringir, de ser rigoroso em análise de crédito. Eu acho que esse é o momento, principalmente bancos públicos, que deveriam ter uma posição mais voltada para o fomento, na realidade. Esses, sim, deveriam se posicionar muito mais ativamente na injeção desse recurso na economia, porque isso está parado, né? Não há risco de, todo mundo está falando, risco de inflação agora nesse momento. A economia nunca houve uma paralisação, nunca na história moderna disseram para as pessoas: não trabalhem, não gerem renda, fiquem em casa. É a primeira vez que isso está acontecendo, as pessoas não estão consumindo. A gente está passando por um momento de ruptura agora e a gente vai, inclusive, no período pós-Covid, entender melhor como que a gente vai se comportar em relação ao consumo, em relação à forma como a gente se relaciona, né? E essas novas empresas, elas vão ter que se adaptar a essa nova realidade, mas nesse momento, elas precisam sobreviver. O governo vai ter que se endividar, não tem jeito, vai ter crédito que não vai ser pago, vai aumentar a inadimplência, sim, vai haver essa quebradeira, mas eu acho inevitável. É um momento único. E, sendo um momento inédito, único, a gente tem que tratar também como se único fosse. Tem que criar regras únicas para que esse crédito chegue. Bom, falando um pouquinho assim dessa questão de momento único e tudo mais, né, e seguindo até um pouquinho essa linha do que a gente estava conversando agora, nas últimas semanas, né, surgiu essa discussão também sobre a emissão de moedas. A gente queria saber também a visão do senhor. Essa discussão que surgiu depois de uma declaração do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que algo que o senhor já até citou agora e que já está muito claro é o fato de que a gente não vai ter inflação. Então, professor, é hora da gente imprimir dinheiro? Então, não é muito minha área, não, mas assim, eu li a entrevista do Meirelles, eu li o posicionamento dele, e não só dele, tem muita gente dizendo isso. Você tem algumas maneiras de colocar dinheiro aí. Você emite título, né, público, você aumenta o endividamento, está passando de 85% já as previsões, né, ou você imprime dinheiro. Hoje, no momento de estagnação em consumo, ninguém está na rua, né? Então a possibilidade de inflação é muito pequena, né? Inclusive, voltando lá para 29, a gente teve deflação, a gente teve uma queda de quase 1/3 do valor de deflação, né? Porque você não tinha consumo, as pessoas não tinham dinheiro, não tinha liquidez. O que a gente pode atuar agora é de uma forma mais ativa, impedir essa quebradeira, mas ainda vai ficar muito tempo parado, até porque, pensa, a gente hoje não consome porque está em casa, e quando voltar, a gente não vai passar a consumir como consumia antes. Eu acho que quem não tinha uma reserva vai começar a pensar a ter.
e quem tem um negócio vai ser muito mais cauteloso, pensando na possibilidade de uma reincidência dessa pandemia. Quem trabalha na área de infectologia e estuda como essas doenças se propagam no mundo todo, eles são categóricos, eles dizem, não, sempre vai ter, a gente só não sabe quando, mas ela vai ocorrer. E o nível em que ela vai impactar na nossa economia pode variar. O de agora é inacreditável o nível que chegou. A gente que imaginou que no início do ano a gente tendo aula pudesse estar dessa forma, né? Com tudo parado, porque a crise é algo quase como se você pudesse tocar, né? Você olha na rua, não tem ninguém, você vê as lojas fechadas, você vê as pessoas sendo demitidas, perdendo emprego, né? Então, isso é assustador. Então, vai ocorrer de novo. Então, acredito que depois dessa experiência, isso vai gerar uma cautela maior de todo mundo na hora de pensar, será que eu preciso realmente daquilo? Vou consumir ou não vou? As próprias marcas vão começar a se reposicionar, né, agora para o futuro, entender qual vai ser essa nova demanda, o que vai ser esse consumo do futuro, né? Covid. Marcelo, contigo agora. Sim. Professor, a gente está no meio de uma crise econômica sem precedente. E isso demanda muita intervenção e muito gasto público. Porém, o governo não pode gastar sem obedecer certas regras. Uma das alternativas para que o governo possa fugir entre aspas, das amarras fiscais do orçamento, foi o orçamento de guerra. E certo. O orçamento de guerra foi proposto pelo deputado Rodrigo Maia, que tem o objetivo de criar um orçamento paralelo, para que o executivo não acabe ferindo nenhuma norma fiscal, lei de responsabilidade fiscal, nem teto de gasto. Exato. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente do que se trata o porquê de ter um orçamento paralelo para não ferir as normas do orçamento do executivo. De uma forma muito simples, o que está sendo feito agora é uma possibilidade de você descumprir aquilo que se chama da regra de ouro, né? Foi estabelecido um orçamento pelo Congresso e esse orçamento ele não pode ser descumprido, certo? Quando você cria um orçamento paralelo voltado para aplicação exclusivamente nos efeitos da pandemia, né, na compra de materiais e supressão dos efeitos negativos dela, aí você tem possibilidade de aumentar os gastos sem quebrar essa regra, né? E é justamente isso que está sendo feito. Você não vai misturar os dois orçamentos. Aquele primeiro votado, aprovado, ele continua valendo. Mas tem um outro paralelo que permite o endividamento do Estado para atuar de uma forma mais ativa na resolução desse problema, né? Eu acho que basicamente é isso. Muito bem. Professor, com relação ao isolamento que nós estamos vivendo, né, o isolamento, no caso, horizontal, né? Com a saída do Mandetta e a entrada desse novo ministro da Saúde, provavelmente pensa igual ao nosso presidente e tem na cabeça a ideia de um isolamento vertical. Isso atrapalharia a nossa vida? Nós estamos prontos, tanto o Brasil quanto o Amazonas, para viver esse isolamento vertical, e isso acarretaria numa outra quarentena? Como é que funcionaria no caso? Então, como eu te falei no início, eu não acho que quando a gente pensa no processo de abertura gradativa, do que está acontecendo na Alemanha, começou hoje, né? Você tem dados, você não simplesmente abre no escuro.
Você sabe exatamente, que chamam de, acho que é social tracking, né? Você consegue ver exatamente por onde ou aquela pessoa contaminada passou para você evitar aquele momento de contágio. Então, você tem uma abertura muito mais controlada e, mais importante, você tem uma segurança passada pela Merkel para a população. Você diz, olha, se a gente sair agora, hoje a doença, cada uma pessoa infecta 2. Então, se a gente liberar agora 30% das pessoas para irem trabalhar, então a gente vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde em outubro. Se a gente liberar 40%, não vai ser em outubro, já vai ser em agosto. E assim a gente tem segurança. A gente sabe, porque os testes são feitos em massa. E a gente não está fazendo teste em massa. Tem gente que está morrendo e a gente não sabe se estava com Covid ou não. Então, no escuro é muito complicado você abrir. Não quero que fique parecendo, é sempre bom a gente justificar, né? Fica parecendo um discurso um tanto elitista, no sentido de que tu pode trabalhar de casa, mas o cara não pode. É algo realmente muito complicado, mas que, pelo que eu tenho estudado, a abertura agora de uma forma descontrolada vai gerar impactos ainda mais negativos no futuro. Eu vi uma analogia muito, muito interessante. Não sei se vocês chegaram a ver em algum lugar dessa contaminação, né, dessa abertura, como uma caixa d'água no prédio. É como se você tivesse, imagina um prédio muito alto. Tem uma caixa d'água lá em cima e tem um cara lá embaixo. Demora 2 semanas para a água cair da caixa d'água até lá embaixo. Certo? E aí, à medida que o cara lá de baixo tem um telefone que fala com a moça lá de cima, olha, abre aí um pouco a torneira, porque não está chegando água aqui embaixo. Aí ela vai e abre. Demora 2 semanas para a água chegar lá embaixo. No momento em que não está chegando água, ele pega e liga de volta, escuta, tu abriu mesmo? Abre mais o registro aí e tal. Ela abre mais, quer saber, abre tudo. Ela abre tudo lá. Tudo bem. Chega um momento que começa a vir água devagarzinho. Começa a encher o balde dele. Ele fala, reduz um pouco aí. Ela vai lá e reduz. Daqui a pouco a água começa a vir com mais força, começa a inundar a casa do cara lá embaixo. E aí você perdeu o controle totalmente. Ele falou, olha, fecha tudo, porque ele já largou tudo aqui embaixo. Mas ela fechou lá em cima, só que demora 15 dias para ser feito vir. E é mais ou menos assim como funciona. Se a gente liberar agora sem ter controle, os efeitos não são imediatos. Ainda mais no mundo de hoje, que a gente acha que tudo acontece de uma forma extremamente imediata, né? Quer dizer, você dá dinheiro para o sorveteiro vai te dar um sorvete em 1 minuto. Né? A contaminação é diferente. A contaminação ela demora para ocorrer. Então, nesse período de 2 semanas, você pode acabar gerando como resultado uma quarentena e um impacto econômico muito mais pesado lá para frente. É porque nós podemos comparar o Brasil com outros países, mas nós não podemos igualar as atitudes que eles tomam, né? São coisas totalmente diferentes. Então, assim, essa ideia de comparação, eles fazem isso, nós fazemos isso, só que não há essa ideia de competitividade. Quem vai terminar primeiro, quem vai acabar primeiro com a crise, quem vai... sempre pensando acima. Tem que ser bem pensado o posicionamento que nós tomamos. Não é uma decisão fácil, mas tem que ser uma decisão bem tomada, com base em números e não em capital político. Sim. Professor, crises como essa, elas acabam expondo muitas fragilidades do Estado brasileiro. E como o senhor falou, ressaltou agora há pouco, acaba evidenciando muito as nossas desigualdades. O governo implementou agora, recentemente, uma das medidas de mitigação aos efeitos da crise, a renda básica emergencial, que é muito defendida por muitos economistas. A economista, uma professora brasileira, Mônica De Bolle, que mora nos Estados Unidos, ela disse que a renda básica universal
vai estar no debate central das eleições de 2022, porque a gente percebe bastante que as desigualdades sociais elas precisam de um remédio mais forte. O senhor acha que programas como a renda básica universal eles vão entrar no radar dos políticos em 2022 ou não? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho, assim, a renda básica, ela universal, é algo que tem sido discutido dentro de todas as vertentes ideológicas, né? Você tem tanto dos liberais quanto dos liberals, vamos chamar assim, você tem uma posição muito próxima dessa de apoiar a renda básica universal. Acho que sim, mas acredito que isso deve entrar mais no debate dos países desenvolvidos. Isso já está sendo muito discutido na Europa, é discutido nos Estados Unidos, mas eu não acredito que isso venha a ser discutido no Brasil no curto prazo. A gente tem o Bolsa Família, que é algo que a ideia é muito parecida, mas é um valor muito menor. Tem os relatos que eu já vi são de que a ajuda realmente é um ponto inicial, é uma renda básica para que aquela pessoa possa viver com o mínimo de dignidade. Que se pode discutir ok, mas o que é essa dignidade? É ela se alimentar? Ou é se alimentar e ter uma casa? Ou é se alimentar e ter uma casa e educação? Ou é se alimentar, ter uma casa, educação, mais lazer? Então, o quanto deve ser dado, qual o tamanho dessa renda, isso pode variar, né? Mas que eu sou totalmente a favor. Eu acho que, principalmente num momento como esse, né, você supriria uma série de dificuldades que muita gente está passando. Alguém quer comentar? Daniel? Não, em cima disso não. É só fazer uma outra pergunta agora. O senhor acha que, por exemplo, pegando a questão de desemprego, o principal discurso do governo para essa volta, para essa retomada das atividades econômicas é o fato de garantir os empregos, porque para você não ter uma crescente na taxa de desemprego, como por exemplo nos Estados Unidos, onde você está tendo uma alta no que se diz respeito ao desemprego. E aí muita gente rebate dizendo, mas até os Estados Unidos a taxa de desemprego está subindo, então por que a gente vai se preocupar com esse tipo de coisa? Mas há uma enorme diferença. Por exemplo, no Brasil, um trabalhador comum recebe o seu salário e em um mês, ou até menos, ele gasta todo esse seu salário. Nos Estados Unidos, não. Uma grande parte vai para a poupança. Assim, eu acho que vai haver uma mudança assim na mente do brasileiro de que não vou gastar tudo isso, eu acho que uma parte eu tenho que gastar, que na maioria das vezes até ele gasta mesmo por necessidade, ele até pode querer guardar um pouquinho, mas a necessidade faz com que ele acabe gastando tudo. Mas o que o senhor acha? Daniel, eu acho que vai ter uma mudança sim na mentalidade da classe média, no sentido de gerar mais poupança, de poupar mais. Mas eu não acredito classe C, D. Se você vai falar para uma mãe de família que tem 3 filhos, que ganha 1.200 por mês, dizer para ela, faz o seguinte, junta 20% do seu salário e coloca numa poupança. Isso é capaz dela te bater. Isso é inaceitável. Não é uma realidade que ela consiga poupar, na minha opinião. Eu acho que você tem que criar mecanismos que permitam que ela tenha mais qualidade, aumente sua renda, né? Mas é muito difícil, é muito difícil uma situação onde no país que a gente vive, a gente exigir que uma pessoa que tem uma renda que ganha 1.200 por mês reserve alguma coisa.
É muito difícil que essas realidades se conversem, né? Ainda mais no período... já estávamos vivendo um período de crise, já não estávamos muito bem das pernas. Agora, com essa crise de saúde, junto com a crise econômica, ficou bem mais difícil um trabalhador que tem 5 filhos com seus 1.200, 1.300 poupar, ou então pensar lá no futuro. Exato. Exato. E se você imaginar para a nossa realidade aqui da região, isso vai ter uma gravidade ainda maior. A gente tem hoje, no polo industrial, dados mais recentes eu não peguei agora, mas a gente estava empregando no polo industrial coisa de 80 mil pessoas. Né? Tem um monte de gente de férias coletivas, e a gente não sabe os impactos sobre o consumo desses bens duráveis. Né? O consumo de eletrônicos estão dizendo que vai cair. Né? As pessoas não vão consumir agora nem depois, pelos motivos que a gente já conversou. Então, inevitavelmente, vai ter uma redução da necessidade de mão de obra. Né? E a nossa mão de obra, majoritariamente, é essa mão de obra de baixa renda. É o cara que ganha até R$2.000, R$1.500, né? Que agora vai perder a fonte de renda em função dessa crise. Professor, o Diego Rocha aqui no Facebook, ele mandou uma pergunta. Em relação à Zona Franca de Manaus, em um cenário onde são tomadas medidas protecionistas para a indústria, o que podemos esperar? Mas não entendi muito bem a pergunta dele. Esperar no sentido do resultado Eu confesso que eu não entendi o que ele quis perguntar. Das medidas protecionistas, no sentido de que agora a gente tem que se posicionar de uma forma diferente. Não estou entendendo. Pergunta dele aí para ele esclarecer. Eu acho assim, eu acho que a defesa talvez esteja relacionada a isso, né? A defesa do modelo de incentivos fiscais, ela deve permanecer, mas a gente vem discutindo isso há muito tempo já, né? Na sala de aula, e que a manutenção dos incentivos por si só não são suficientes para a sobrevivência do polo. A gente precisa de um novo salto. A gente tem que dar um salto de qualidade e modernizar o tipo de produto que a gente está vendendo, né? Então, a gente tem que agregar tecnologia. A gente tem discutido muito o impacto das tecnologias de inovação, tecnologias da indústria 4.0, automação, né, que é algo que tem um aumento de produtividade para o polo industrial. Né? Mas acredito que nesse momento vai ser, nessa paralisação, talvez um momento em que essas empresas passem a repensar esse posicionamento delas, realmente. Acho que talvez seja o momento de você dar esse salto, né? Aproveitar essa crise, porque muita empresa vai fechar agora. Quem vai sobreviver? São justamente aquelas empresas que tinham suas contas mais ou menos organizadas, não tão ruins antes do encerramento, e que vão conseguir dar um salto qualitativo naquele produto, naquele serviço que elas estão prestando, para depois dessa crise. E aí, nesse momento, elas vão criar o diferencial para poder competir de uma forma mais eficiente no mercado. Então, a gente tem diversos setores que estão passando por uma mudança brutal agora, né? Então, se você pensar no setor de a medicina, por exemplo, a gente pensa que se a telemedicina vier a ser uma realidade, como está parecendo ser, você tem uma possibilidade de atender um público cada vez maior, né? Então, a ideia de entretenimento online também, isso está crescendo bastante.
ensino à distância já é uma realidade também. Então, essas são demandas que surgiram, que explodiram agora na crise e que tem uma grande possibilidade de sobressair, né? Setores como alimentação também agora vão ter que se reinventar para poder tratar disso, né? Entender como elas podem se posicionar, né? Agora, tem outros que realmente vão demorar muito tempo para sair dessa crise e que eu, sinceramente, a gente vai ter que esperar um pouco para entender como eles vão se comportar, como que as pessoas vão se comportar para poder entender como eles vão, como esses negócios têm que se ajustar. Falo de hotéis, agências de viagem, cinema, teatro, academia de ginástica, todos esses negócios, eles vão ter que se readaptar, né? Eles vão ter que pensar em maneiras de garantir a segurança, né? E responder de uma forma eficaz esse novo consumidor que vai surgir. Professor, essa crise ela vai produzir alguns resultados bem negativos e duradouros na nossa economia. O déficit para esse ano está sendo previsto de ser de 500 bilhões, que dá aproximadamente 7% do PIB. A dívida pública pode ir para patamares entre 85% e 90% do PIB. Em momentos como esse, a gente se pergunta como financiar essa dívida, como financiar essa expansão de gastos. E nessas horas, uma das pautas que sempre vem, são colocadas na mesa, são a taxação de grandes fortunas. Eu queria saber, na sua opinião, se esse imposto ele tem um impacto tão grande como dizem, se ele realmente é mais eficiente do que uma taxação sobre a renda, ou é mero discurso eleitoreiro? Quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, primeiro, de uma forma muito clara, eu sou a favor. Muita gente levanta a possibilidade de, nesse caso, o que vai acontecer é que esse recurso vai acabar não gerando essa receita para o governo, porque o empresário vai optar por colocar em outro lugar. A gente não tem como saber se isso vai acontecer em todos os casos, mas pode acontecer. Mas existe uma realidade, a gente tem um país muito desigual. A gente... o nível de essa desigualdade abissal que tem entre essas grandes fortunas, né, o que se chama de essa plutocracia, né, onde existe uma concentração de poder muito grande em torno de pequenos grupos econômicos, né, que acabam influenciando na direção das políticas econômicas, acabam por ter impacto direto na qualidade de vida desses que estão na base da pirâmide. Então, eu acredito que sim, a gente deve pensar nisso seriamente, de uma forma calma, né, tranquila, mas que deve levar em consideração que a redução de uma parte maior da renda de alguém que tem esse nível de renda não vai impactar em nada na qualidade de vida dessa pessoa. Ao contrário do que aconteceria se você fosse taxar um pai de família que tem 3 meninos matriculados numa escola aqui de Manaus tentando sobreviver com R$4.000, R$5.000 por mês. Eu acho que deve sim por uma questão de dignidade, de humanidade mesmo, questão humanitária. Perfeito. Professor, eu tenho uma pergunta do Brian Aires. Escreveu bem assim: os Estados Unidos eram salvadores das crises mundiais em tempos de guerra, porém com essa crise os Estados Unidos perderam, e a China está se tornando a vanguarda no combate ao Covid, enquanto o Trump está se queimando mundialmente, impedindo as negociações de materiais de proteção. O senhor acha que a China vai passar os Estados Unidos como uma nova potência graças a essa crise?
Não dá para saber. Eles têm um plano de longo prazo, coisa que só é possível até hoje, né, por falta de articulação dentro das nossas democracias, de longo prazo. Então, eles têm um plano para alcançar essa posição até 2049, se eu não me engano. A gente não consegue esse tipo de planejamento em função das agendas políticas, né? Então, isso que faz parte da democracia, né? Faz parte esse tipo de problema. Mas hoje a China ela tem se posicionado, e faz mais do que obrigação dela. Os Estados Unidos ele é reflexo dessa emergência de uma nova forma de você enxergar a política, né? Uma política daquele eleitor que se viu rejeitado pelas políticas liberais, no sentido das políticas progressistas, aquele cara que acredita que o problema está no outro, não acredita que existe uma autocrítica a ser feita. Só que são críticas, muitas vezes, movidas pelo bom senso. Desculpe, pelo senso comum, pelo bom senso, pelo contrário, pelo senso comum. Então, você tem uma insatisfação muito grande. Essa insatisfação foi negligenciada pelas elites pensantes, né? Sempre ignoraram esse movimento, e agora aparece um político, um populista, esse populismo que vem ganhando força, que sabe manipular essas informações, sabe manipular esse eleitorado para poder se eleger, né? Então eu acho que esse afastamento dos Estados Unidos em relação à China é reflexo de uma política que não começou agora com a pandemia, ela já vem de antes. Professor, voltando um pouquinho à relação entre o isolamento social e alguns setores, bom, devido ao lockdown, as pessoas elas ficam impedidas de consumir certos produtos e serviços, mas em contrapartida elas acabam consumindo outros produtos e outros serviços em uma escala maior. Na opinião do senhor, quais são os setores que vão ser os mais impactados a partir dessa crise? Ou que já estão sendo impactados? Ou negativamente. E positivamente também. Então, eu acho que, bom, negativamente esses que eu citei agora. Eu acho que agora tudo, o que está fechado agora, né? Então, bares, restaurantes, serviços em geral foram os que mais se sentiram impactados. Saiu uma pesquisa da Cielo que mostra justamente isso. Deixa eu pegar exatamente os dados, acho que eu tenho que algum lugar. Os dados da Cielo, que elas demonstram a movimentação, o faturamento das empresas de diversos segmentos, né? Com base em dados do cartão de crédito, quer dizer, é uma realidade muito próxima da real. O geral da economia, perdão. Então, quando a gente pega, por exemplo, o período que a gente está vivendo agora na quarentena, em relação a um período equivalente, que vai do início de março, 1º de março até 11 de abril, quer dizer, um período que a gente chega no auge da quarentena, né? A gente teve uma redução do faturamento das empresas, em média, do varejo, de 26%. É muita coisa, é muita coisa. Supermercado cresceu, quer dizer, é um segmento que teve um reflexo muito positivo, né? Então você teve aí um aumento, segundo essa pesquisa da Cielo, de 16%. Posto de gasolina, ninguém está saindo de casa, as pessoas estão paradas. Teve uma queda de 26%. Agora, quando você vai para vestuário, as vendas caíram pela metade. E isso só caíram pela metade porque o início da série pesquisada ainda estavam abertas. Quando você entra no lockdown,
foi de 90%. Quer dizer, se estão vendendo alguma coisa, estão vendendo online. Né? Móveis, eletrodomésticos, isso aí também teve uma queda. Teve semanas aqui que teve queda de 80% da venda. Material de construção teve uma queda menor, média de 18%. Enfim, esses setores, certo, tradicionais, esses foram muito afetados. Como você vai conseguir se reposicionar na volta dessa crise, até porque são bens supérfluos, né? Não há nada que você precise comprar de uma forma como os alimentos, então esses aí você vai ter que, eles vão ter que se repensar, né? Eles vão ter que repensar essa nova postura no mercado, esse mundo pós-Covid, né? Onde você tem aumento das distâncias, né? Você vai ter um aumento, a preferência por produtos regionais, locais, né? Você tem esse apoio ao comerciante local, enfim, vai ter que abrir de repente, abrir negócios onde você privilegie o contato, onde você não tenha contato social com a pessoa, né? Aí a gente tem que ser criativo. Professor, eu vou para a minha última pergunta. A gente já está aqui há mais de 1 hora e a gente não vai conseguir nunca esgotar esse tema, porque realmente é algo que é para 5, 6 horas de live. Mas a minha última pergunta é a seguinte: o senhor é um estudioso de como a tecnologia impacta o mercado de trabalho, as relações de consumo e produção. Nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão reclusas nas suas casas, elas buscam, através da tecnologia, novas formas de consumir bens e serviços, e as empresas também buscam novas formas de ofertar bens e serviços. Isso também muda na forma de como as pessoas trabalham. Home office hoje é algo muito mais popular do que era há um mês atrás. Eu quero saber se a pandemia ela vai trazer mudanças duradouras no mercado de trabalho, na forma como nos relacionamos e como produzimos bens e serviços. Pois essas empresas que estão tendo uma maior possibilidade de sair da crise, como, por exemplo, o atendimento médico, no momento que é permitido telemedicina, ela está se fazendo uso da tecnologia, está fazendo uso da tecnologia. A tecnologia está cooperando com o aumento da eficiência, da produtividade daquele determinado profissional, e é isso que a gente deve buscar. A tecnologia ela pode atuar tanto substituindo o trabalho como um apoio, como colaborando, certo? Então, você imagina que anteriormente você precisava de 20 arquitetos para poder elaborar uma planta arquitetônica de um prédio. Hoje basta um arquiteto com mais 2, 3 funcionários, todos eles trabalhando com CAD. Essa tecnologia ela veio para colaborar, assim, com o Economista, com o Excel e outros meios. A mesma coisa está acontecendo na indústria, só que com a indústria 4.0, onde você tem automação de determinados processos. Então, se tem algo que deve ser considerado, sempre é o impacto da tecnologia sobre o emprego. Isso muito antes da pandemia, né? Então, você tem, no momento em que há a introdução de novos métodos que são intensivos em tecnologia, em que aumentem a produtividade daquele processo, automatizado, né? Tudo aquilo que pudesse ser dividido em fracionado, aquela atividade humana que pudesse ser fracionada, vai ser automatizada, né? Isso não só dentro da indústria, né? de outros segmentos também, inclusive o nosso. A gente deve buscar valorizar, então, a qualificação desse nosso público agora, porque para a gente é muito fácil, de novo, a gente está trabalhando daqui, mas para a população daqui da região, ela não vai conseguir ser inserida no nível atual onde ela se encontra, com o nível de educação que a gente tem, nosso sistema de ensino deficitário, nesse novo mundo. E a gente vai perder. Hoje já há uma carência por esse tipo de profissional, a gente chega a importar
profissionais dessa área, e existe uma grande parte da população que está excluída desse processo de aumento da produtividade, aumento da renda, aumento do salário. Né? Essa pessoa vai ser muito mais bem remunerada se ela estiver atuando em parceria com a tecnologia. Né? Então, hoje, as empresas que abraçarem esse movimento para se reinventarem e aproveitarem a tecnologia para colaborar, né, com a sua atividade, elas vão conseguir se distanciar no mercado, vão conseguir sobreviver nessa nova realidade. Só que vai haver, sim, um impacto social dessas novas tecnologias. Né? Se a gente trabalha junto com ela, né, buscando equilibrar essa força, né, de modo que ela não substitua o homem, mas sim trabalhe com o homem, né, ou a gente fica para trás também na corrida econômica, né, para o desenvolvimento. Né, a gente não consegue alcançar um nível de desenvolvimento adequado que possa gerar prosperidade para a gente, para a população da gente. Professor, eu sei que não é a sua área, mas eu queria só fazer um comentário que me chegou aqui a respeito do governo do Amazonas. A respeito do governo do Amazonas adquirir mão de obra praticamente gratuita para a saúde através de estudantes recém-formados, ao invés de contratar os profissionais que têm mais tempo de experiência. O que o senhor acha com relação a isso? Olha, eu não saberia. Tudo que eu falar vai ser uma mera opinião, então eu prefiro não comentar. Desculpa, eu não sei mesmo. Tudo bem. Tudo bem, professor, a gente entende. Sem problema. A gente jogou, às vezes, ao vivo, capaz de a gente jogar assim, o convidado na fogueira algumas vezes, mas foi... Não, fica tranquilo, eu já dei comentário de um monte de coisa aqui que não era na minha área, eu falei um monte. Sim. Professor, agora a gente entrando na nossa última pergunta, para a gente encerrar, porque já está dando 1h30, a gente tinha combinado 1 hora, passamos 30 minutos aí, do nosso tempo. Sim. Mas agora a gente falando um pouquinho sobre projeções futuras, né? Claro, a preocupação com o que está acontecendo agora com o presente, ela é grande, mas a preocupação com o que vem pós-Covid é ainda maior. Alguns países eles já pensam em como se reestruturar economicamente. A Holanda, por exemplo, como eu estava comentando com o senhor um pouco mais cedo, está pensando em adotar um tipo novo de modelo econômico, que é a economia Donut. Vai fazer um projeto piloto na sua capital, que é Amsterdã. E mesmo que seja um pouco arriscado a gente falar ou fazer projeções sobre o futuro, a minha pergunta para o senhor é: qual caminho nós devemos seguir pós-Covid? Tá, é muito interessante o posicionamento dessa economista, eu esqueci o nome dela, né, mas ela traz uma ilustração de como do que é importante realmente dentro do sistema econômico. Isso não é algo novo, é algo que vem sendo discutido há muito tempo, né, porque apesar de ter trazido a humanidade ao nível de prosperidade nunca alcançado na história da humanidade, na sua história, a gente também tem uma série de problemas, ou seja, é um sistema, claro, com falhas e que devem ser solucionadas. Uma dessas soluções, dessa visão que ela traz, é uma atualização da ideia de triple bottom line, né? Quer dizer, você ter um crescimento que respeite os limites físicos do planeta, ou seja, fique dentro do teto ecológico, né? E que atenda às necessidades básicas da população, que é a segunda base, né? Então você tem a base ambiental, tem a base social, e que você evite essa privação humana crítica, certo? Que você atenda às necessidades básicas da população, do homem, sem agredir o meio ambiente ao ponto de que ele não possa gerar a sua própria renovação, mas ao mesmo tempo gerando crescimento, né? Então essa é a base da ideia de sustentabilidade. É algo que começa nos anos 70, né?
E eu acho que esse, sim, é um ponto de inflexão para a gente pensar que caminho, que crescimento é esse que a gente quer, né? Que tipo de futuro a gente quer, não só para a gente como nação, né? Mas para os nossos filhos, né? Para os nossos descendentes. É um crescimento cego, sem limite, como se os recursos naturais fossem infinitos, ou é um sistema que busque, de uma forma mais inteligente, manter esse nível de crescimento, manter a prosperidade sendo gerada, certo? Sem que você tenha que regredir a um estágio onde você não tem consumo, não tem crescimento econômico, né, mas respeitando os limites naturais e as necessidades humanas. Então, eu acho possível, eu acho que o homem ele é muito engenhoso, ele consegue achar alternativas, certo? E basta que a gente as incentive. E talvez esse seja o momento em que essas empresas que se utilizem desses recursos, dessa ideologia, dessa ideia de manutenção do meio ambiente junto com a sustentabilidade social, mas mantendo o crescimento econômico, que essa empresa ela vai conseguir se distanciar e ganhar vantagem competitiva. Bom, é isso então. Professor, a gente agradece. Fala, Marcelo. Vai, Daniel. Te agradece muito. Fala, Marcelo. Eu queria agradecer para o professor Roderick, agradecer a quem ficou com a gente até o final da live. Muita gente passou pela live. Sei que a live foi um pouco extensa, às vezes você não tem tempo de acompanhar a live toda, mas nós tivemos um fluxo de pessoas bem grande. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou e agradecer ao professor Roderick e convidar as pessoas a assistirem as próximas lives e deem seu feedback para a gente, falem o que precisa melhorar, o que foi bom, o que foi ruim. E isso é muito importante para a continuidade do projeto. Beleza. Pessoal, olha, também. Pode falar. As pessoas que participaram também, que tiveram paciência em acompanhar toda a live, que mandaram pergunta no Instagram, no Facebook, no nosso privado no WhatsApp. Muito obrigada, gente. Primeira live ainda. Beleza. Vai lá, professor, você quer falar? Beleza. Não, eu só queria agradecer, cara, a conversa com vocês é sempre muito bacana, vocês tomaram uma iniciativa muito, muito legal e eu tenho certeza que os alunos, essa aproximação com os alunos hoje é fundamental no momento que a gente está vivendo, de tanta ansiedade, né, tanta incerteza, a gente eu poder reunir com vocês e ouvir o que vocês têm a dizer, para mim é muito reconfortante. Então eu agradeço também a oportunidade e parabéns mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigada. Mais uma vez agradecendo a participação do professor aqui na nossa live, nossa primeira live. Lembrando que nós vamos ter outras, a gente já tem aí uma pequena lista de nomes já confirmados para as próximas. E a gente tem certeza que vai ser muito legal. E se sua pergunta não foi respondida aqui, você pode ficar tranquilo que nas próximas, com certeza, a gente vai tentar trazer uma resposta para elas. A gente agradece aí. Também deixar nosso agradecimento para o João Paulo, que está sendo o diretor dessa live, que está que nem um louco mandando mensagem aqui no WhatsApp para a gente, porque está se desdobrando do jeito que pode para fazer com que isso aconteça. Então, valeu, João, valeu, professor. Muito obrigado a todos que assistiram. Beleza, pessoal. E é isso.